Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor. Esteja conosco, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando a favor das pessoas enfermas, problemáticas, perturbadas, pessoas que estão no leito da doença, da enfermidade, pessoas que já se envolveram com espíritos, com a consulta dos mortos e estão tristes, muitas vezes tentando tirar a própria vida. Comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a solução dos seus problemas, para a cura da sua doença, da sua enfermidade e para a paz no seu coração. No Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17 nos diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esta é a promessa de Cristo aos seus discípulos. Jesus estava falando com os seus discípulos a respeito das promessas que havia para os seus discípulos e para a sua igreja de todos os tempos, porque os discípulos representavam a igreja de Cristo de todos os tempos. Esse capítulo 14 traz consolo, traz promessas. Jesus disse no versículo 3, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus para a sua igreja. Promessa que ainda não se cumpriram, porque a igreja, ela está representando o reino de Deus, o reino de Cristo nesta terra. E no versículo que nós lemos, no versículo 17, o Senhor Jesus faz uma promessa também, uma garantia aos seus discípulos, porque ele estava preparando os seus discípulos, sabendo que o seu tempo já estava próximo. E Jesus diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito Santo de Deus
Essa era a promessa de Jesus para os seus discípulos. No capítulo 20 deste mesmo evangelho, no versículo 22, nos diz: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui, após Jesus ressuscitar dentre os mortos, Jesus assopra sobre os seus discípulos e declara: recebei o Espírito Santo. Porque havia necessidade agora, neste momento, dos discípulos receberem o Espírito Santo, porque estava num momento conturbado. Jesus havia sido crucificado, Jesus havia sido colocado em uma sepultura, mas agora já estava correndo a notícia entre os discípulos e provavelmente entre outros, que Jesus estava vivo, que o túmulo estava vazio e que ele havia cumprido a sua promessa de que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, neste momento em que Jesus aparece aos 11, ele declara-lhes que eles estavam recebendo o Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que iria dar força, coragem, para que eles passassem esta transição. Aqui não é o batismo no Espírito Santo, aqui é o poder do Espírito Santo que os discípulos receberam por este momento crucial de transição, para que eles pudessem chegar ao momento decisivo de receberem o batismo no Espírito Santo. A Igreja de Cristo, quando se fala em Igreja de Cristo, não se fala em placa, não se fala em movimento religioso, mas sim de homens e mulheres que tiveram um encontro pessoal, real com Cristo e o aceitaram, receberam como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, crendo que a obra que Cristo realizou foi uma obra pessoal. Jesus não fez obra coletiva, ele fez uma obra pessoal, porque esta obra que Cristo realizou é para aquele que crê, é para aquele que o recebe como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, como registra o mesmo evangelista João, capítulo 1, versículo 12, dizendo: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. E todo aquele que recebe a Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, recebe já o Espírito Santo, porque quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Quem leva o homem a aceitar, a receber a Cristo e confessar os seus pecados diante de multidões, muitas vezes, pessoas que ele nunca viu, ou ela nunca viu, diante de uma igreja, quando é um apelo realizado para aceitar Cristo como Senhor e Salvador da vida,
As pessoas saem do seu lugar e vão até a frente, confessam os seus pecados diante de todos. Este é um grande milagre. Esta é uma grande obra do Espírito Santo de Deus, porque essa pessoa, ela é uma estranha naquele meio, mas a obra do Espírito Santo é tão poderosa que a pessoa confessa os seus pecados, porque ela quer Cristo, ela quer a transformação da sua vida, ela quer o poder do Evangelho na sua vida, ela quer a graça de Deus na sua vida. E é por isso que a palavra de Deus se cumpre, aquela vida é mudada, é transformada. O mundo não pode entender, o mundo não pode compreender quando um ladrão, um assassino, quando uma prostituta, quando alguém que está caído na sarjeta tem um encontro com Cristo e a sua vida é mudada, é transformada, o seu comportamento é mudado. Aqueles que estão dominados pelo poder do vício, das drogas, do tabagismo, do alcoolismo, tudo aquilo cai por terra, a vida muda, a vida transforma, porque o poder de Deus toca, o Espírito Santo de Deus faz obra. E aquela vida, a partir daquele momento, passa a ser um discípulo do Senhor Jesus. Não basta frequentar uma igreja, não basta estar esquentando o banco de uma igreja, é necessário ser testemunha do Senhor Jesus, é um discípulo, é anunciar para os outros aquilo que Jesus realizou na sua vida. Muitos contestam a Bíblia, dizendo, isso há muito tempo foi escrito. Mas ninguém pode contestar a mudança, a transformação do poder de Deus em uma vida. Aquela vida que ela conheceu, aquele homem, aquela mulher, que antes era uma situação trágica, mas agora é uma vida mudada. É uma vida transformada, porque o poder de Deus tocou, o Espírito Santo de Deus realizou a obra. E é esse momento que Jesus assopra sobre os seus discípulos o Espírito e declara: recebei o Espírito Santo. Eles necessitavam do Espírito Santo para poder chegar até o momento de receberem o batismo no Espírito Santo, como ocorreu no dia de Pentecostes. Era realmente a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cristo ressurreto saturavam e permeavam os discípulos. Agora, eles estavam tendo a presença do Cristo ressurreto, do Cristo vivo. Agora Jesus não estava morto, Jesus estava vivo. Neste capítulo 20, nos fala que Jesus apareceu aos 11, porque Tomé estava ausente. E quando começam a dizer para Tomé que eles haviam visto o Senhor ressuscitado, Tomé disse que ele somente iria acreditar se ele pudesse ver nas mãos de Jesus o sinal dos cravos. No versículo 25 do capítulo 20 do Evangelho de João nos diz: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir
o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo ao lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, aonde a lança passou, perfurou, onde saiu água, de maneira nenhuma o crerei. Então se passaram 8 dias. Jesus apareceu aos discípulos no primeiro dia da semana, no domingo. E depois se passaram 8 dias, ou seja, no domingo seguinte, Jesus aparece novamente aos seus discípulos, e desta feita Tomé estava presente. Há muitos que querem descaracterizar o Evangelho de Jesus. Há muitos que querem voltar ao passado. Há muitos que querem ainda aplicar a lei. Ora, a lei foi dada aos judeus. A lei foi dada por Moisés. E o próprio Jesus declarou quando iniciou o seu ministério: a lei e os profetas duraram até João, e comigo veio a graça de Deus, que é estendida a todos os homens. Agora, não há privilégio aos judeus, os gentios também. Jesus declarou: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. E aí nos dias de hoje, há muitos estão negando a eficácia do Evangelho, estão negando a eficácia da obra de Cristo, estão querendo trazer a lei, e muitos que já encontraram com Jesus estão voltando para trás. Por quê? Porque eles não se entregaram realmente como discípulo e testemunho de Jesus. Eles não provaram o dom e o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, nos diz o apóstolo João na sua primeira epístola, ele nos dá discernimento dos espíritos. São espíritos estranhos, são espíritos contrários. O Espírito de Deus não traz confusão. O Espírito de Deus não leva ninguém para trás, leva para frente, para a vitória. E aqueles estão voltando com prática de judaísmo, por causa destas viagens a Israel, deste muito contato com os judeus, e muitos pastores estão indo lá em Israel para estudar, aprender com os rabinos. Os rabinos é que precisam aprender conosco esta graça maravilhosa que Cristo trouxe a todos os homens. Os rabinos não têm nada a ensinar para aqueles que estão na graça, na fé em Jesus Cristo. Eles não têm nada para ensinar. Eles precisam conhecer este Jesus Salvador, este Jesus libertador. Um judeu, quando converte a Cristo, ele converte de verdade, ele se transforma num verdadeiro discípulo de Cristo. Agora tem muitos gentios querendo praticar o que os judeus praticam. Há muitos gentios que querem praticar a lei de Moisés, que Jesus já cumpriu. Há muitos gentios que estão negando Jesus para abraçar indumentárias. Imagina um gentio se vestindo como um judeu, um gentio fazendo o papel de um rabino judeu. É uma coisa absurda, é um espírito estranho, porque o Espírito Santo de Deus, ele está para fortalecer a igreja, ele está para dirigir a igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ser testemunha de quem? Da lei de Moisés? De guarda de sábado, guarda de circuncisão, coisas da lei? Não. Testemunhas dele, Jesus. Quem sai deste parâmetro não está nos parâmetros de Deus e da palavra de Deus. Ah, mas eu estou falando de Deus, estou falando de Jesus. Mas se estiver fora dos parâmetros do Evangelho, já estão reprovados. Se você quer ser uma vida vitoriosa, obedeça os parâmetros que Jesus já estabeleceu para a sua igreja. É ser testemunha dele, do Senhor Jesus, em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, onde houver uma alma, Jesus precisa chegar a ela para que ela conheça esta obra redentora e maravilhosa do Senhor Jesus e a obra do Espírito Santo de Deus para se converter e ser salva. Pense nisto. Ninguém conhece o homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Olhe para dentro de você neste momento. Olhe qual é a sua situação, qual é o seu estado, qual o estado da sua alma. Se você morrer hoje, agora, para onde você vai? Faça essa pergunta para você mesmo. Se a sua resposta é negativa, você precisa correr, abraçar este Jesus, abraçar esta fé, aceitar Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e se tornar não um religioso, não uma religiosa, mas uma testemunha viva do poder de Deus, uma testemunha gloriosa do nome do Senhor Jesus, para que através da sua vida, outras vidas também venham receber Jesus como Senhor e Salvador. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você e por você. Senhor Jesus, de todo o poder, de toda a graça, juntamente, Senhor, com esta vida que recebe esta Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, aclareando o entendimento, esteja tocando em cada coração, para se voltar para esta Tua palavra, para se voltar para o Teu nome santo e glorioso, para a bênção, Senhor, da Tua salvação, que está estendida para todo aquele que crê. Toca nesta hora com a virtude do Teu poder, para que, ó Deus, essas vidas que me assistem, ó Deus, que ainda não têm certeza da salvação da sua alma, possam se entregar a Ti, recebendo como Senhor e Salvador das suas almas. Visita nesta hora aqueles que estão enfermos, problemáticos, perturbados, ó Deus, dominados pelo poder do vício, do alcoolismo, das drogas, do tabagismo, pessoas, Senhor, que estão envolvidas com espíritos, ó Deus, com entidades demoníacas. Quebra nesta hora, desfaça nesta hora todas as cadeias, todas as amarras, porque no nome do Senhor Jesus, eu estou colocando esta vida em liberdade, eu estou colocando esta vida em liberdade, para que se entregue ao Senhor Jesus, para que seja uma vida abençoada, curada e sarada pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Toca nessa casa, toca neste lar, toca nessa família, ó Deus, vem de encontro, Senhor, à necessidade dessa família, vem dar a bênção para a solução dos problemas. Toca com a Tua bênção por sobre este empresário, sobre esta empresa, Senhor, que nos assiste nesta hora. Coloca a Tua bênção, vem de encontro a cada necessidade, no Teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a Sua glória,
Amém.